Fala galera, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. Meu nome é Luiz, estou aqui hoje voltando a gravar vídeos, não no nosso cenário habitual, na nossa melhor câmera, mas enfim, trazendo conteúdo, falando de Corinthians novamente e falando do primeiro jogo do time masculino profissional no ano. Corinthians estreou ontem, domingo, contra o Guarani. Vitória 1-0 dentro de casa, numa partida, na minha opinião, cheia de altos e baixos. Em alguns momentos da partida a gente foi bem, foi melhor do que o Guarani, mas na minha opinião o placar foi um placar injusto, visto que o Guarani dominou praticamente o segundo tempo inteiro e se fosse um pouquinho mais competente, se fosse um time um pouco melhor, teria saído com um resultado mais interessante para eles dentro de Itaquera. Felizmente, eles não foram competentes, mas alguns sinais de alertas ligaram no Corinthians. O time precisa ainda mais de reforços. Precisa que os jogadores que estão lá joguem um pouquinho, pelo menos, a mais. Porque, pelo futebol que foi mostrado ontem, e eu sei, é o primeiro jogo, tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para evoluir, mas pelo futebol mostrado ontem, deixou o torcedor um pouco cabreiro. Faltam peças, falta o entendimento de algumas coisas e o Corinthians precisa melhorar para a sequência da temporada. Mas antes da gente falar do jogo, eu quero fazer duas coisas. A primeira, os pedidos habituais do canal, para vocês se inscreverem no canal, deixar o like no vídeo, ajuda muito quando você deixa o like no vídeo, e deixar seu comentário se você está gostando ou não do tema, se você concorda com tudo que é dito aqui, deixe sua opinião, que ela é super válida e super interessante. Para a gente começar, eu não queria falar do jogo, eu queria falar de um caso que aconteceu no sábado e que para mim foi mais revoltante do que aconteceu dentro da partida. O caso Lucas Veríssimo. Acho que todo mundo já deve saber, mas eu queria trazer aqui. O Lucas Veríssimo deixou o Corinthians rumo a um clube do Catar. Se eu não estou enganado, acho que é o Al Rayyan. Eu não sei se é o mesmo time do Roger Guedes ou não, mas enfim, ele foi para um clube do Catar. E o que mais surpreendeu a todos nós torcedores é que o nosso presidente Augusto Melo tinha vindo dias antes, né, na apresentação da patrocinadora, eu não sei se foi na apresentação da patrocinadora ou enfim, mas dias antes, e confirmado que o Lucas Veríssimo tinha sido a primeira contratação do seu mandato, que o Corinthians tinha entrado em acordo com o Benfica, estipulado um passe, já tinha feito as parcelas como seriam pagas e agora já estava contratado. O Lucas Veríssimo era o primeiro reforço do Corinthians. E todos nós ficamos felizes, porque dentro de campo o Lucas Veríssimo mostrou que valia a pena o investimento, pelo menos na minha visão. O Lucas Veríssimo, se mantivesse o nível do ano passado, e eu tenho certeza que ele poderia melhorar, brigava para ser o melhor zagueiro do país. Para quem não lembra, o Lucas Veríssimo vem por empréstimo do Benfica por um ano. Então o Lucas Veríssimo chega em julho, o contrato dele é até o meio do ano desse ano. E o Corinthians, na figura do seu presidente Augusto Melo, entrou em contato com o Benfica estipulou um valor de 8 milhões de euros e o Corinthians pagaria essas parcelas, se eu não estiver enganado, anualmente. Então, eu acho que nos próximos 3 anos, uma parcela por ano, o Corinthians pagaria direto para o Benfica e o Lucas Veríssimo seria atleta em definitivo do Corinthians. Só que a gente não sabia, pelo menos eu não sabia, é que o contrato ainda não havia sido assinado ainda e que o Corinthians estava acreditando na palavra de terceiros. Estava acreditando na palavra do Lucas Veríssimo, do seu empresário, do próprio Benfica. E o que aconteceu foi, o Lucas Veríssimo foi aguardando, sabendo que alguma hora uma proposta de algum lugar emergente ia surgir, porque, vamos lá, vamos entender o óbvio. Todo mundo sabe que o Corinthians é uma vitrine. Todo mundo sabe que o futebol brasileiro, você querendo ou não, ele é uma vitrine. Ele pode não ser uma vitrine quando você já tem uma idade um pouco mais avançada para os principais clubes europeus, mas para clubes dos Estados Unidos, do Oriente Médio, de um futebol asiático, de um Japão, como foi da China, enfim. Os caras vêm e olham aqui para levar para lá. Então era óbvio que o Lucas Veríssimo e seu empresário pensou, cara, a gente volta para o Brasil, a gente está apagado aqui na Europa, voltando de lesão, a gente volta para o Brasil, joga 6 meses, talvez 1 ano, e eu tenho certeza que uma proposta, pelo menos financeiramente viável, vai aparecer e aí a gente sai.
E foi isso que fizeram. E o pior é que o presidente que estava quando assinou esse contrato, que era o do Willio, pelo visto não se protegeu em nada, não protegeu o clube em nada. Não colocou uma cláusula de venda, uma cláusula de vitrine. Então é o seguinte, ele pode jogar aqui, a gente quer ele de empréstimo. Mas se ele for vendido no período que ele estiver aqui, a gente quer uma taxa, a gente quer um valor dessa transferência, a gente quer algum dinheiro, para a gente não ser só mesmo uma loja de shopping, que o cara vem, se expõe aqui, é uma puta vitrine, é um puta clube, e aí ele pega e vai embora depois e a gente fica de mão abanando. Financeiramente, futebolisticamente, que grandes conquistas o Veríssimo trouxe pra gente. Ele trouxe uma melhora na zaga, mas no final das contas a gente brigou lá embaixo. Financeiramente, não trouxe nada, não rendeu nada. Tipo, foi uma passagem ridícula. E o pior, uma atitude ridícula. Porque o Lucas Veríssimo, no final da semana agora, já sabendo da proposta do time do Qatar, alegou dores no joelho para não estrear ontem pelo Campeonato Paulista. Vergonhoso a atitude do Lucas Veríssimo. Vergonhoso a atitude do nosso antigo presidente. O Corinthians novamente é tratado como um nada por atletas, por empresários e pelos seus próprios funcionários, cara. O Corinthians sai, na minha opinião, desse ocorrido, desse fato, com a imagem meio que feia, mano. Sai mal. Eu vi uma entrevista ontem do Augusto Melo falando: essas coisas não vão acontecer mais aqui, o Corinthians não vai ser clube vitrine. Você quer colocar o seu jogador aqui? Excelente. Se ele se encaixar nos parâmetros do clube, a gente coloca. Mas o Corinthians vai querer taxa, o Corinthians quer dinheiro, o Corinthians, se ele sair, vai deixar dinheiro aqui pra gente. Porque o Corinthians não é uma instituição de caridade, rapaziada. Não pode acontecer o que aconteceu. Péssima a imagem do Lucas Veríssimo, que não pise mais no Parque São Jorge, não pise mais no CT, não pise mais, não chegue perto de vestir a camisa do Corinthians. Horroroso, bizarro. Isso para não falar mais. Um jogador vergonhoso. A atitude dele aqui no Corinthians e em clubes que ele já passou é de se lamentar. E infelizmente ele fez novamente no Corinthians e a gente ficou com essa cara de: o que aconteceu? Ué. Mas enfim, Lucas Veríssimo não joga mais no Corinthians. Agora é aquilo. Esse dinheiro que a gente ia gastar com o Lucas Veríssimo, tem que ver se a gente consegue, de alguma outra forma, em negócios bem estruturados, reforçar alguns setores que ficou nítido que precisa de reforços. E aí, com isso, eu entro no jogo. O jogo hoje contra o Guarani, ele foi o primeiro jogo do ano. O primeiro jogo do ano é um jogo onde a gente sempre ouve das transmissões: a perna do jogador vai ficar mais pesada, não tem o entrosamento necessário, o ritmo de jogo é outro, é tudo diferente. Só que é tudo diferente para os dois times. É tudo diferente para os dois times. E não venha me falar que o Guarani está se preparando para disputar o Paulista desde agosto, setembro. Não vem com essa, porque o Guarani jogou a Série B do ano passado. E o Guarani hoje se mostrou um time, na minha visão, num geral, mais bem preparado, sei lá, fisicamente do que o Corinthians. O jogo, ele foi, por exemplo, o primeiro tempo. Ele é um jogo de altos e baixos. A primeira grande chance de gol é do Guarani, numa baita defesa, na minha opinião, que o Cássio faz no cantinho. Ali o Cássio já falou, o Cássio deve ter pensado: puta, mano, esse ano vai ser mais um ano complicado. Só que aí logo na sequência, no lance posterior, no lance seguinte quase, o Yuri recebe uma bola na linha de fundo, cruza rasteiro, e o Maicon teve todas as chances de fazer o gol. O famoso gol feito, bola rasteira, era só chapar. Ele fez tudo isso. Só que ele chapou pra fora, um gol que não pode perder. Então o jogo ele era lá e cá. Ele era meio que pingado. Os dois times criavam. Os dois times atacavam. Até que um lance quase idêntico ao do Yuri. O Corinthians triangula bem a bola, trabalha, a bola passeia. A bola chega na linha de fundo pro Fagner, que, pelo menos nesse lance, demonstrou o Fagner que a gente espera. Um Fagner que vai até a linha de fundo. O Fagner que sempre foi muito preciso nos cruzamentos. Ele faz um cruzamento preciso e o Romero vira um voleio espetacular, faz um golaço. Um golaço. De um cara que eu, particularmente, critico e critiquei muito. E quero ver mais do Romero. Quero ver ele mais participativo no jogo. Mas queimou minha língua de novo. Fez um golaço, foi participativo no jogo, foi o melhor, foi o destaque positivo do jogo hoje, já antecipando. Faz um golaço e aí o Corinthians abre o placar. E quando o Corinthians abre o placar dentro de casa contra um time inferior, eu sempre espero que o Corinthians vai continuar mandando no jogo. E não foi o que aconteceu. O Corinthians, a partir do minuto que faz o gol, eu acho que foi aos 28, a partir dos 28,
o Corinthians gradativamente começa a se tornar aquele famoso time reativo, aquele famoso time que espera os caras virem para sair no contra-ataque. Só que o contra-ataque do Corinthians foi muito pouco efetivo no resto do primeiro tempo, e aí no segundo tempo foi menos ainda. No primeiro tempo, o Corinthians ainda consegue ter a bola, o jogo continua aquele lá e cá, tá? Um domina, aí daqui a pouco o outro time domina um pouco, só que vem o segundo tempo, e o segundo tempo é um jogo de um time só, é um jogo apenas do Guarani. Essa tática de se defender para sair no contra-ataque não rola, não acontece, não existe. Nem com os 11 titulares, nem com os caras que entraram no decorrer do jogo. Nem com os caras que entraram no decorrer do jogo. Jogadores como Matias Rojas, Matheus Araújo, até o próprio Yuri Alberto, que na minha opinião fez um primeiro tempo até ok, melhorando, conseguindo dominar uma bola, trabalhar, errando menos do que ele errava, mas aí no segundo tempo, quando o time se fecha todo, se defende tudo e deixa de atacar, o Corinthians volta a ser aquele time do chutão, aquele time que bota o Yuri pra brigar com o zagueiro, e aí, cara, era show de Yuri caindo pra um lado, show de Yuri caindo pro outro. O Matias Rojas, meu, que atuação ridícula do Matias Rojas. Se a gente acreditava, e volto a dizer, é o primeiro jogo, mas pro Matias Rojas não é o primeiro jogo, a gente tem que criticar sim o cara, velho. Porque muito se falou, o Matias Rojas não estava ganhando, o Matias Rojas estava com salários atrasados, com direitos de imagem atrasados. Pô, o Corinthians estava devendo milhões pro cara, então pode ser que por isso que ele não estava jogando, faltava interesse, faltava vontade, faltava não sei o quê. Hoje ficou claro que tem mais alguma coisa aí, cara. Foi mais uma partida do Matias Rojas como em 2023. Um cara sumido do jogo, um cara que, na minha opinião, quando tá com a bola no pé, você vê que ele tem um pouco de qualidade técnica, mas falta todo o resto. Falta vontade, falta aparecer pro jogo, falta querer jogar. O Matias Rojas é uma decepção gigantesca até agora. E, na minha opinião, tem que comer um banco. Mas talvez ele seja o melhor, tal. Não tô nem aí, vai pro banco, porque tá deixando a desejar, cara. Ele ocupa a vaga de um cara que pode entregar pelo menos mais vontade, algo que ele não entrega, algo que ele não ajuda. E o outro cara para mim que foi muito mal foi o Matheus Araújo. É um cara que é inconstante, vive de altos e baixos, só que ele tem momentos em baixa em maior quantidade. Aí, se você pega os seus dois meias armadores hoje do jogo, nessa fase, nesse nível, fica muito difícil do time criar, do time reter a bola e trabalhar. O Corinthians foi a jogo hoje já com novidades. O Corinthians vai a campo com Cássio, Fagner, Félix Torres, que é uma novidade, Caetano e o Hugo, outra novidade. O meio de campo vai com 4 jogadores, vai com Ranieri, Maicon, Rojas e Matheus Araújo. E lá no ataque, Yuri e Romero. Falar um pouquinho dos reforços que chegaram e já jogaram. O Palácios ficou no banco, lateral esquerdo equatoriano, que também veio. Félix Torres, excelente partida mesmo. No começo estava um pouco errando alguns passes, mas se posicionou muito bem, cortou algumas bolas muito bem. É um zagueiro que aparenta ser muito seguro, chega para ser titular e titular incontestável. Chega para dar uma solução naquele lado direito da nossa defesa. Tem que ver a dupla dele. Eu hoje gostei, por exemplo, do jogo do Caetano. Acho sim que deveria se dar uma sequência de titularidade para o Caetano no Campeonato Paulista. Para a gente ver se essa dupla, Caetano e Félix Torres, se entrosa. Eu gosto da saída de bola do Caetano, eu acho ele um zagueiro que às vezes arrisca um pouco a mais, mas eu particularmente gosto do Caetano. Acho que deveria se dar uma chance para ele. O Hugo, seguro defensivamente, chegou algumas vezes na linha de fundo de forma bem interessante. Gostei da partida dele, vai disputar a posição com o Palácios, não tem nenhum dos dois garantidos como titular, e ver quem vai ali melhorar nos treinos. Eu faria a mesma coisa, daria um pouco de sequência para o Hugo, depois daria um pouco de sequência para o Palácios, para a gente ter uma noção do que a gente tem, para ver se na hora do vamos ver mesmo, a gente pode contar com os nossos dois laterais esquerdos. E o Ranieri, para mim, também fez uma excelente partida, um volante marcador, brigando dentro de campo, lutando dentro de campo, que tentou chegar na frente, tentou trabalhar. Foi bacana de ver. Eu acho que ele e Michael se entrosando fisicamente, ali no futebol em si, dá para ter um meio de campo melhor. Do time hoje, faltou para mim aquela armação. Espero que o Garro seja o cara que vai fazer isso, porque o Rojas, para mim, não vai ser. O Matheus Araújo também, até hoje, não demonstrou. Então a gente precisa que encaixe um Garro ali, que ele faça essa meia armação aí, esse meio atacante, mas que arma o jogo para que os nossos atacantes recebam a bola.
porque no segundo tempo foi muito ruim. Com todos esses caras que eu já falei, e com as mexidas de Fausto Vera, Wesley, Mosquito, entrou um garoto da base, acho que Juan, se eu não estou enganado, o time não evoluiu, não melhorou. Pelo contrário, piorou. O time ficou ainda mais recuado, os contra-ataques não existiam e deixou escancarado o quê? O time precisa ainda de reforços, não sei como, mas precisa de pontas, precisa de mais um meia, pelo menos um meia armador. Na defesa, eu não sei se eu contrataria mais um zagueiro, mas a gente continua precisando ainda ver o caso do Mateuzinho, se vai fechar para a lateral direita, também está um imbróglio. Enfim, o Augusto Melo precisa continuar trabalhando, precisa achar formas para trazer mais reforços, porque com o time que a gente tem hoje, talvez a gente belisque uma Copa, mas eu não acredito que a gente vai ter uma vida fácil num Campeonato Brasileiro, por exemplo. Se a gente perder uma peça por convocação, por lesão, seja o que for, vai faltar, porque o nosso banco de reservas hoje ele é fraco, e no jogo de hoje, pelo menos, mesmo com as ausências, já deu para ver que algum garoto da base vai ter que subir, alguma coisa vai ter que acontecer, porque o time ainda está com déficit bem considerável no seu plantel. Foi isso que eu vi do jogo, foi isso que eu analisei. Um jogo, sei lá, nota 6 talvez, mas enfim, vencemos, começamos com vitória. Agora no meio da semana tem novamente mais um jogo do Corinthians na quarta, fora de casa. Hoje, se eu não estou enganado, na segunda-feira tem a semifinal da Copinha, Corinthians e Novo Horizontino. Tem Corinthians pra caramba essa semana. É acompanhar, é torcer, é esperar que os jogadores entendam o espírito do Corinthians e que o Mano consiga melhorar essa equipe para que a gente consiga estar evoluindo e usar o Campeonato Paulista, na minha opinião, muito para entrosar esse time para a sequência do ano. O mais importante para mim é óbvio, ganhar um título seria fundamental, mas eu quero ver o Corinthians entrosado para brigar por grandes coisas no decorrer do ano. Agradeço a todos vocês que chegaram até aqui. Tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. E vai Corinthians!